Errado. Foi agora. Tá, vou começar então. A minha aula é sobre leucemia mieloide crônica. Então, a leucemia mieloide crônica, ela é uma leucemia que ela é assim, que o que mudou, o marco mais importante dessa leucemia foi a descoberta do cromossomo Filadélfia, que é uma translocação do cromossomo 9 com 22, que vai formar uma proteína quinase que ela confere uma capacidade à célula a ter, diminui, né, a apoptose dela e ela tem um ganho sobre as outras células. Então, a leucemia mieloide anteriormente, ela tinha uma mortalidade grande, mas depois da descoberta dessa translocação e dos inibidores da tirosina quinase, teve uma melhora importante da sobrevida dos pacientes, e hoje em dia o alvo principal do tratamento é que o paciente tenha uma vida igual dos demais pacientes. Por isso, mais na frente, a gente vai falar sobre a importância de avaliar os efeitos colaterais dos ITKs e as outras alterações também comorbidades do paciente. A formação desse gene, desse cromossomo Filadélfia do BCR-ABL, ele vai gerar uma proteína que a mais comum é o P210, né? Que é quando tem a mutação na porção do B2 e o A2, mas ela também pode ter algumas outras alterações, do B3 ou A3, que vão formar uma proteína A190, que ela é mais comum na LLA, ou P230. O número é do tamanho da proteína, né? Essa ilustração eu peguei da Lancet, que é um artigo de revisão que mostra principalmente o contexto histórico da leucemia mieloide crônica. A epidemiologia, então, da leucemia mieloide crônica no Ocidente, ela confere a 15 a 20% das leucemias totais. Ela tem uma incidência anual de 1 a 2 casos por 100 mil pacientes, tem um discreto predomínio no sexo masculino, e a idade média é de 57 anos. Essa idade, eles acreditam que ela pode ser um pouco mais, os pacientes são mais idosos, por conta que está mudando a sobrevida, principalmente dos pacientes atualmente. Nos Estados Unidos mesmo, a idade média é de 68 anos. Então, eles acham que com o avanço do tratamento e tudo, essa idade ela pode variar até 70 anos. O único fator de risco já mais conhecido para leucemia mieloide crônica é a exposição à radiação ionizante, e a sobrevida média antes dos tratamentos com os ITKs era de 5 a 7 anos, o que mudou bastante depois da descoberta deles. Tem um estudo também que fala sobre predisposição familiar para leucemia mieloide crônica, no estudo que eles conduziram na Coreia, com 237 pacientes. Eles viram que tem 2 loques que eles são importantes para essa predisposição. Então, eles pegaram os pacientes todos com leucemia mieloide crônica, e aí eles fizeram o estudo do genótipo deles e viram que era mais recorrente o cromossomo do 6q, 25.1, e o 17p também. Daí, nesse estudo, esse é um gráfico que eles fizeram do estudo, eles mostraram os principais genes que estavam envolvidos, os cromossomos, e aí eles viram que tinha relevância estatística do 6q e o 17p, né? Os demais, eles apareceram também ter alguma predisposição familiar, mas que não teve um P significativo nesse estudo. Então, assim, falando mais da manifestação clínica da leucemia mieloide crônica, quando que a gente vai desconfiar que um paciente tem? A maioria dos pacientes, eles se apresentam assintomáticos e na fase crônica, né? Porque a leucemia, a gente sabe que ela
tem 3 fases principais, né? O paciente, o mais comum é o diagnóstico na fase crônica, quando o paciente, a maioria faz o diagnóstico assintomático em exames de rotina, mas ele também pode se apresentar na fase acelerada ou na crise blástica, né? E tem os critérios da fase crônica, da fase acelerada e da crise blástica. Eu coloquei os critérios da leuquimia NET. Eles têm o novo consenso da leuquimia NET de 2020, mas eles não mudaram quais são os critérios para cada uma das fases. Então, a fase crônica, geralmente o paciente ele pode ter queixa de astenia, fadiga, são os mais comuns, mas pode ter também queixa de dor abdominal no quadrante superior esquerdo, que seria da esplenomegalia, ou de 20% a 50% dos casos ser feito o diagnóstico com um hemograma mesmo de rotina. Na fase crônica, é importante a gente avaliar os critérios dele não estar progredindo de fase, então ele tem que ter, pelos critérios da leuquimia NET, menos que 20% menos que 15% de blasto no sangue periférico, e ele não pode ter também a basofilia ou a trombocitopenia depois do tratamento, ou alterações cromossômicas adicionais que conferem a fase acelerada para ele. Os critérios da RU são um pouco diferentes, menos de 10% de blasto, a questão da basofilia também, da trombocitopenia ou essas alterações do cromossomo, adicionais do cromossomo. E também é importante a gente ver se ele não vai ter diminuição do baço, ou melhor, diminuição também dos leucócitos depois do tratamento. E a fase acelerada, ou a crise blástica, que a gente vai falar melhor separado lá na frente, é mais que 30% pela leuquimia NET, de blasto no sangue, ou maior que 20% pelos critérios da RU também. Daí, os sintomas que eu já falei resumidamente, o principal é fadiga, sudorese noturna também, que seria o mal-estar ou perda de peso, são os mais comuns, e essa dor da esplenomegalia. Geralmente, o paciente ainda não tem o diagnóstico de esplenomegalia, só esse desconforto depois do exame físico ou um ultrassom de abdômen que é feito esse diagnóstico. É menos comum também a apresentação como priapismo, que ele apresenta principalmente a hemorragia retiniana e priapismo nos pacientes que têm leucostase, né? Pode ter distúrbio de coagulação, dor óssea, hepatomegalia e infiltração cutânea. Mas essas apresentações, elas são mais em pacientes que têm uma fase avançada, mais tempo de doença mesmo sem o diagnóstico anterior também. E pode ter linfadenopatia, apesar de ser mais raro. Então, para o diagnóstico, é importante a gente fazer o hemograma com diferencial, porque é característico da leucemia mieloide crônica o desvio escalonado, né? Então, a gente tem desvio de meta, pró, mielo e tudo, isso é bem característico do paciente com leucemia mieloide crônica. É importante no diagnóstico a gente fazer o aspirado de medula óssea para ver a porcentagem de blasto, promielo, mielócito, os eosinófilos e basófilos também, para fazer essa diferenciação, porque é característico da leucemia mieloide ter esse gap nos mielócitos, né? Tem mais mielócito do que os demais. E também é importante no diagnóstico a gente fazer o PCR para fazer ver a proteína, o P210 ou as outras, quando tem as outras translocações, a citogenética e o cariótipo, principalmente para ver se tem os pacientes que têm aquelas outras alterações cromossômicas que conferem um prognóstico pior. O PCR, na verdade, no diagnóstico, ele pode ser quantitativo, qualitativo, não necessariamente tem que fazer o quantitativo, mas é importante depois para o acompanhamento da doença. E tem alguns casos de pacientes que é importante fazer a citogenética por FISH, porque no cariótipo pode não aparecer
a translocação do 922, apesar de serem casos bem mais raros de não ter a translocação clássica, né? Ou tem alguns pacientes também, menos de 1%, que não tem o PCR, não vem com P210, porque tem as outras translocações. Então, e esses aparecem geralmente por FISH. O diagnóstico diferencial da leucemia mieloide crônica, eles são inúmeros, acho que mais do nosso dia a dia, principalmente que a gente precisa ver é da reação leucemoide, que é comum em pacientes com infecções, mas infecções mais importantes, que tem uma reação medular mais severa. O que a gente consegue diferenciar dos pacientes com reação leucemoide é que tem granulação tóxica dos neutrófilos, assim, que não exclui, mas pode ser uma característica que a gente pode pensar que não seja a leucemia mieloide. Não tem a leucostase também, e não tem esse hiato mielocítico, que é característico da leucemia mieloide. Nesses casos que a gente fica com dúvida se o paciente está tendo uma leucemia mieloide ou uma reação leucemoide, é importante a gente saber que o mielo ele não vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Ele pode sugerir algumas coisas, mas ele não é definitivo. O definitivo é realmente a parte do cariótipo e o PCR mesmo. Tem também outras leucemias que elas não são tão comuns, que é a leucemia mielomonocítica juvenil, que o que é característico dela, ela não vai ter a mutação do 922, mas ela tem o cariótipo dela pode ser normal, ou apresentar a monossomia do cromossomo 7. Isso. E aí ela é uma leucemia que tem um prognóstico mais reservado, e ela é comum ter mutação da via do estimulador de granulócitos também. Tem também a leucemia mielomonocítica crônica, que é um paciente que no mielograma ele vai vir com bastante alteração displásica, ele tem mais alteração displásica do que mesmo a leucocitose, e no teste genético não vai ter o BCR-ABL nem o cromossomo Filadélfia, né? Ou as outras proteínas. Tem a LMC também atípica, que é um paciente que tem tanto as características de displasia e a proliferação mieloide, porém não tem o cromossomo Filadélfia positivo. A leucemia eosinofílica crônica, que é um paciente que apresenta com uma eosinofilia importante. Na medula vai ter bastante evidência de eosinófilo. A citogenética normalmente é normal, e esse paciente, apesar de não ter a translocação do 922, eles podem responder um pouco aos ITKs, assim, apesar do prognóstico também não ser muito bom dessas outras leucemias. E a leucemia neutrofílica crônica, que são pacientes que têm principalmente na medula mais neutrófilo mesmo maduro, e a apresentação clínica ela pode ter infiltração com uma hepatoespleno, infiltração dos outros órgãos de pele, e é característico no sangue periférico e na medula a hipersegmentação nuclear, mas sem sinais de anemia megaloblástica. Daí, depois falando do diagnóstico, eu vou falar também que é importante ao diagnóstico e depois para o acompanhamento, o score prognóstico. Anteriormente, antes da era dos ITKs, os scores que eram mais usados eram o SOCAL, o Rasford e o EUTOS. Esses scores, eles mais ou menos usam os mesmos marcadores, né, que é a idade, o tamanho do baço, a contagem de plaqueta, a contagem de eosinófilo ou basófilo no sangue periférico, mas esses scores, eles mudaram um pouco, eles não são mais tão usados, porque depois do advento dos ITKs, eles fizeram uma alteração do EUTOS, porque viram que muda um pouco a classificação depois do acompanhamento de longo tempo, né, dos inibidores do ITK. Então, é importante a gente saber
a gente consegue facilmente essas calculadoras, e hoje em dia a gente usa mais o EUTAS modificado mesmo, que é o Long Term Survival, que é mais usado. Mas esses scores, eles também foram usados nos estudos principais que definiram os ITKs como o melhor tratamento para a leucemia. Eu coloquei aqui só uma comparação do SOCAL, que ele foi usado no IRIS, que foi um dos primeiros estudos do imatinib, e o EUTOS. De diferença, assim, o EUTOS modificado, ele diminui um pouco, assim, a pontuação dele diminui, então o paciente que anteriormente pelo SOCAL era classificado como alto risco, no EUTOS modificado ele fica mais para intermediário, então é importante fazer essa classificação, que hoje em dia a gente sempre usa o ITK para o tratamento, né? Fora esses scores, é importante a gente falar de algumas outras alterações de prognóstico que elas não entram no score, mas que são importantes, sim, principalmente a fibrose medular, por isso que no diagnóstico é importante fazer a biópsia, além do aspirado, assim, para a gente ver o grau de fibrose, porque a fibrose confere um risco aumentado para esses pacientes, e algumas alterações cromossômicas que elas são sabidamente pioram o prognóstico. Tem esse questionamento se essas alterações cromossômicas no advento do ITK, elas realmente pioram o prognóstico, né? Acho que não tem nenhum estudo de mais tempo de segmento para saber se essas alterações elas também pioram o prognóstico. Mas seria mais a trissomia do 8, o segundo cromossomo Filadélfia também, a inversão do 17q, a trissomia do 19, a deleção do 7, o 11q23, o 3q26 e o cariótipo complexo. Essas alterações cromossômicas também elas são importantes lá na crise blástica, né? Porque a gente acha que talvez o paciente, como ele fica muito tempo, a célula fica muito tempo exposta a muita como que eu digo? Duplicação, então eles podem ter esses acréscimos de alteração cromossômica. Daí eu vou falar do tratamento da leucemia mieloide crônica. Anteriormente, a leucemia mieloide crônica, como eu falei lá no começo, ela tinha um prognóstico mais reservado, né? Nenhum paciente ele conseguia atingir a DRM, que eles pedem para não usar mais esse termo, mas é a negativação do cromossomo Filadélfia com os tratamentos anteriores. Então, no século XIX, eles tentavam compostos de arsênico para o paciente, mas a maioria dos pacientes eles não tinham uma sobrevida grande, na verdade, eles acabavam falecendo por intercorrência do tratamento. No século XX foi tentado a irradiação esplênica nos pacientes que tinham um baço muito aumentado, mas também esse tratamento ele não melhorava tanto o paciente. E a partir da década de 60 foi tentado os agentes alquilantes, e aí o primeiro, depois teve um estudo randomizado com busulfan ou nenhum tratamento e viu que o paciente, apesar de aumentar de 3 a 7 meses na sobrevida, ele não chegava a negativar o cromossomo Filadélfia, continuava tendo as alterações, e depois foi tentado o acréscimo da hidrocarbamida, mas que também melhorava pouco a sobrevida e mantinha o cromossomo Filadélfia. Na década de 70 foi conseguido o primeiro tratamento com negativação do cromossomo Filadélfia. Então, o interferon alfa ele foi tentado como tratamento da leucemia mieloide crônica. Os pacientes chegavam a negativar o cromossomo Filadélfia, mas também com uma sobrevida não muito aumentada, menos de 1 ano dos pacientes que estavam tratando. E depois foi passado para um interferon alfa, quando o paciente negativasse, feito o transplante halogênico, né? Que é um tratamento curativo, mas que tinha bastante mortalidade mesmo por toxicidade desse tratamento. O TMO
não tinha tantas nuances e tudo, e o paciente acabava falecendo. Em 1996, na Filadélfia, né, foi descoberto o cromossomo Filadélfia, e na verdade antes, na década de 80, e a partir dessa descoberta que eles tentaram uma terapia alvo para o cromossomo Filadélfia, que aí foi a era do ITK, que é o inibidor da tirosinoquinase. E depois da descoberta do ITK, que a sobrevida dos pacientes mudou bastante, né? Então, nos primeiros estudos, eles faziam a tentativa de interferon alfa com citarabina e o outro braço era com imatinib, e o estudo ele foi interrompido cedo porque os pacientes que estavam em uso de imatinib estavam indo bem melhor do que o outro braço do estudo. Então, quando a gente vai tratar a leucemia mieloide crônica, hoje em dia a gente sempre usa, se não tiver uma contraindicação importante na gestante ou outro paciente que não tem acesso, a gente sempre usa o inibidor da tirosinoquinase, mas o principal hoje em dia é a gente saber a toxicidade dos tratamentos, porque na teoria o paciente vai ficar quase que o resto da vida inteira com a medicação, apesar de já ter os estudos hoje para interromper. E também a gente precisa conhecer o que a gente quer de alvo para esse tratamento, né? Então, esse foi atualizado esse ano do Leuquimia Net, quais são os alvos do tratamento. E aí a gente precisa ficar bem atento quando começa o tratamento do paciente, o que a gente quer, o que a gente espera de resposta, né? Então, a primeira resposta que a gente vai ver a resposta que é o MR3 anteriormente, que também é conhecido como a DRM, né? Que é quando eu tenho o nível de BCR-ABL pelo PCR, a quantidade das transcrições, né, do BCR-ABL menor que 0,1% pela escala internacional. Então, depois que a gente inicia o tratamento, a gente espera que logo depois que a gente começou o tratamento, com 12 meses, 1 ano de tratamento, a gente atinge a DRM, que seria o MMR, né, com menos de 0,1% de transcrição. As outras profundidades de respostas também, que conforme os testes eles vão ficando mais sensíveis, assim consegue ver mais transcrições, a gente aprofunda mais a resposta. Então, tem o logaritmo 4, né, o menos 4, que seria o MR4, que é quando menos que 0,01%, o MR 4,5 seria 0,032%, e o indetectável, ou o mínimo da sensibilidade do teste, que seria o 0,01 pelos testes, pela padronização internacional. Então, quando a gente começa a tratar o paciente com o ITK, com 3 meses de tratamento, o que a gente precisa de alvo para atingir seria a resposta hematológica completa. Então, o paciente tem que ter uma HB maior que 10, tem que normalizar o leuco também e ficar com a plaqueta maior que 100 mil. É importante também, com 3 meses de tratamento, a gente avaliar a quantidade da transcrição do BCR-ABL. Então, o ideal é que a gente tenha menos que 10%, né? Ou a queda do logaritmo com 6 meses também. E aí, o próximo alvo que a gente vai ter que fazer a avaliação a cada 3 meses, 3, 6 e 12 meses, com a transcrição menor que 1%, com 12 meses atingir a DRM, que seria o MMR, que menos que 0,1%. Quanto que a gente está acompanhando o paciente, que a gente tem que ficar atento nesse paciente que não está atingindo o ideal, que seria o ótimo do tratamento, né? Se com 3 meses ele não atingiu a resposta hematológica, se ele não teve o decréscimo do logaritmo, né? Caiu o log, e se ele tem também alterações alteração cromossômica, que eu falei antes, se tem um alto risco
no eutos modificado, e também se o paciente ele mantém o baço aumentado, algum outro critério clínico, né? A gente precisa ter atenção nesse paciente do tratamento. E aí a gente vai repetir a cada 3 meses inicialmente e ver se o paciente está tendo resposta. Se ele continuar sem a queda do logaritmo, que seria a cada vírgula, né, das transcrições, a gente precisa ter atenção, e se em algum momento ele chegar a subir ou não a subir o logaritmo ou não atingir o alvo, a gente tem que considerar o paciente como uma falha, e aí tem que trocar o tratamento, né? Daí eu vou falar certinho cada um. Então, o primeiro ITK que foi descoberto, que foi lá em 96, foi o imatinib, que é o Glivec. Hoje em dia a gente tem o genérico já também, que ele foi o primeiro ITK testado, que foi no estudo no IRIS, assim, que foi esse que eu falei, que foi randomizado o paciente para usar o interferon alfa e a citarabina num braço, ou imatinib no outro braço. Desses pacientes que estavam usando o imatinib, do interfero, eles fizeram o switch, a troca para o imatinib, por conta que o grupo do imatinib estava indo bem melhor, assim. Então, foi visto que o paciente, ele tinha... Aí, agora, já tem os resultados depois de 10 anos de segmento, né? De mais de 10 anos de segmento, que viu que os pacientes com imatinib têm uma sobrevida maior do que 83% de quem está tratando. E eles atingem também a negativação do cromossomo Filadélfia também já com 3 meses de tratamento, né? Então, o paciente, eles foram o primeiro endpoint do estudo foi a negativação do cromossomo Filadélfia, e aí eles acompanharam depois a questão dos efeitos colaterais e da sobrevida, do ganho de sobrevida. A dose do imatinib, ela é usada de 400 miligramas dia na fase crônica, ou ela pode ser aumentada para 12 em 12 quando o paciente ele é diagnosticado na fase acelerada, né? Daí aqui está mostrando, eu coloquei os gráficos do IRIS mesmo, mostrando a questão do OS dos pacientes que teve do segmento, com 10 anos, que eles liberaram depois, né? Então, ele tem uma sobrevida de 92% dos pacientes que estavam acompanhando. E tem uma comparação também dos pacientes que usavam imatinib de 400 miligramas dias, imatinib interfero ou imatinib ARA-C, ou depois do imatinib, depois do interfero, ou imatinib uma dose mais alta. Olhando todos os gráficos, foi visto que o paciente com imatinib 800, ele atinge a DRM primeiro, a negativação do cromossomo Filadélfia, a DRM primeiro, mas ele tem um aumento importante da toxicidade e sem a alteração da sobrevida. Então, o paciente que usa uma dose mais alta tem um OS de 79%, e o paciente com 400, ele tem a mesma sobrevida, mas as custas de uma toxicidade menor também. E aí, eu coloquei a alteração também com o endpoint com 6 meses, que eles olharam da resposta das transcrições, também do PCR-ABL, e também a sobrevida, que eu coloquei a diferença de cada paciente com 10 anos do estudo que foi liberado, o último. E aí tem a questão dos efeitos colaterais, que eles são importantes por conta do tempo do uso do ITK, né? Os mais comuns das alterações são toxicidades não hematológicas grau 1 ou 2, que são grau 1 ou 2 são aquelas que são leves e que melhoram com a suspensão temporária ou a redução da dose do imatinib, e a toxicidade 3 ou 4 são aquelas mais graves que às vezes precisa trocar
a medicação por conta da não tolerância. O mais comum dos pacientes é o edema, que ele geralmente ele é autolimitado, o paciente melhora ou responde também à furosemida, a medicação de suporte. É comum também efeito gastrointestinal, como diarreia, epigastralgia, alguma intolerância gástrica, que também são, a maioria autolimitada e melhora. A mialgia e artralgia também é comum e o paciente também é um efeito colateral que às vezes demora mais tempo e pode acontecer também quando tem a suspensão da medicação. O rash cutâneo, que é a vermelhidão, que também é autolimitada, e a fadiga, e os efeitos hematológicos, que eles também são dose dependentes, que melhoram com uma suspensão temporária ou redução da dose nos pacientes que não toleram, mesmo após um tempo sem. A outra medicação que ela é usada de primeira linha para o tratamento da leucemia mieloide crônica é o dasatinib. O estudo que definiu esse tratamento como bom, como primeira linha, foi o Dasijon, que ele já tem a liberação do segmento de 5 anos, o que foi visto com a comparação do dasatinib com o imatinib é que o paciente ele atinge a DRM antes com dasatinib, mas não tem alteração de sobrevida e do paciente de sobrevida global, não tem diferença entre o dasatinib e o imatinib, né? Então, apesar do paciente, a gente conseguir olhar aqui que ele atinge a DRM antes com DASA, que é a linha azulzinha, no segmento a longo prazo não tem diferença. Então, às vezes, a escolha do tratamento de primeira linha ela é definida mais pela toxicidade, as medicações e a tolerância do que mesmo pela sobrevida global, que não tem muita diferença entre todas as medicações de primeira linha. Daí aqui está mostrando em quanto tempo que o paciente atingiu a DRM e a sobrevida também, e o paciente se manter livre de doença por mais tempo. Então, com 3 meses, o DASA atinge mais rápido a DRM, mas a gente olha que depois, com 5 anos de segmento, é a mesma, não tem nenhuma alteração, nem de progressão, nem de sobrevida global. Os efeitos colaterais do dasatinib, ele vai ser importante a gente saber por conta da escolha do tratamento. Então, ele é uma medicação que de efeito colateral, ele tem os principais, é a mesma coisa que o imatinib, que seria o edema, a diarreia, o desconforto abdominal, a fadiga, dor muscular e tudo. Mas o que é importante para a gente pensar na hora de escolher o tratamento é a questão do derrame que o dasatinib faz. Ele pode fazer derrame pleural, principalmente, que foi o principal efeito colateral que teve diferença no estudo comparativo, e pode também fazer derrame pericárdico e hipertensão pulmonar, apesar que esses outros efeitos colaterais eles não tiveram significância na hora da escolha do dasatinib e do imatinib. A outra medicação de primeira linha para a leucemia mieloide crônica é o nilotinib, que é usado 300 mg de 12 em 12 horas, ou 400 miligramas quando não é a primeira linha, né? Quando vai ser trocado, por exemplo, o imatinib para o nilotinib. É uma medicação que o estudo principal que mostrou foi o ENEST, que ele mostrou que, assim como o dasatinib, os pacientes que estão em uso de nilotinib, eles atingem a DRM antes, mais cedo, com 3 e 6 meses, atinge mais rápido do que o imatinib, mas que a longo prazo, com 5 anos e 10 anos de estudo, não tem diferença também na sobrevida global e para o paciente. Então, aqui está comparando
a overall survival com 5 e 10 anos entre o imatinib e o nilotinib 300 e 400 miligramas, não teve diferença significativa, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar a questão dos efeitos colaterais também na hora que vai escolher o nilotinib. O nilotinib é importante, os principais eventos que dificultam o uso do nilotinib são os eventos cardiovasculares. Então, um paciente que já tem hipertensão, diabetes, doença aterosclerótica, tentar evitar porque eles aumentam em os eventos cardiovasculares maiores, que seria infarto, AVC, doença arterial periférica importante. Então, e assim, os outros efeitos colaterais gerais, ele também tem, assim como o imatinib. E a quarta medicação que é usada também de primeira linha, mas que não tem ainda liberada no Brasil, é o bosutinib. Ele é uma medicação que, assim como os outros ITKs, ele atinge primeiro a DRM antes do que o imatinib, mas no segmento a longo prazo também não tem diferença. Ele tem um padrão de tolerância parecido com o imatinib, não tem grandes contraindicações, e a alteração mais comum que leva à troca do bosutinib onde é usado é a questão da alteração hepática, que é um pouco mais comum que das outras medicações. Então, essas medicações, as 4, elas são usadas como primeira escolha nos pacientes. O imatinib é um ITK de primeira geração, os demais são de segunda geração, desculpa. E a escolha da medicação de primeira linha, a gente tem que levar em consideração, então, o padrão de efeito colateral, as comorbidades do paciente e a tolerância às medicações. Hoje em dia, pelo Leuquimia.net, eles recomendam iniciar, se o paciente não tiver nada que contraindica, assim, pelo imatinib, o genérico, que já está disponível, porque a questão do custo-benefício, ele é o mais barato, né, por ser genérico, e porque o paciente não tem tantos efeitos colaterais a longo prazo, e como é uma medicação que o paciente vai usar o restante da vida, é importante avaliar a questão do custo, porque é um tratamento caro, e também da tolerância das medicações. Quando o paciente ele não atingir aqueles alvos do tratamento, da quantidade, o logaritmo das transcrições do BCR-ABL, é importante a gente avaliar o tratamento de segunda linha. Então, lembrando lá dos alvos do tratamento, quando a gente iniciar qualquer um desses ITKs e o paciente no acompanhamento não atingir o que a gente espera, né, do tratamento, aí a gente tem que avaliar o que vai ser feito de outra terapêutica, né? Então, o tratamento de segunda linha, a gente pode avaliar até a questão da tolerância, ou a gente pode também avaliar principalmente a questão da falha. Então, em um paciente que não atingiu os alvos do tratamento, a gente tem que avaliar se vai fazer uma troca, por exemplo, do imatinib para o nilotinib ou para o DASA, e tem alguns critérios que a gente pensa direto de trocar para um ITK de terceira linha, que seria o ponatinib. Então, o que é importante quando o paciente falhou no tratamento? É a gente avaliar se ele tem uma mutação do BCR-ABL, que vai conferir resistência ao inibidor que ele está usando. Então, tem algumas mutações que elas são conhecidas que vão conferir essa resistência. A mais, assim, que a gente mais conhece, né, é a do T315I, que ela confere resistência a todos os ITKs, exceto o ponatinib. Então, o ponatinib, ele é muito bem indicado quando tem essa mutação. E as demais mutações, elas vão
recomendar um tratamento com um ou outro ITK. Então, tem duas mutações importantes que a gente prefere o nilotinib, que seria o F317L, ou V, ou I, ou C, e o 315A. Nesse caso, quando o paciente tem uma falha que a gente precisa pesquisar essa mutação, se o paciente estava em uso de imatinib ou dasatinib, é importante trocar para o nilo. Ou também tem a V299L, que seria indicado o nilotinib ou ponatinib também. E as demais mutações que são bem estabelecidas confere uma resistência ao nilo e ao imatinib, mas que eles são sensíveis ao dasatinib ou ponatinib, né? Que o bosutinib a gente não usa aqui tanto no Brasil, na verdade. Então, quando a gente percebe que o paciente está com uma falha ou resistência ao tratamento, a gente precisa fazer essa troca, né? E aí é importante também, nesse caso, avaliar a questão se ele não tem alguma outra alteração cromossômica adicional que está conferindo resistência, o paciente não responder tanto. Uma questão que é importante, que o pessoal do Leuquimia Net fala, que os pacientes principais que a gente acha que tem falha ou resistência ao imatinib, na verdade, é muito questão de aderência. Então, eles viram que se o paciente deixa de tomar de 3 a 5 dias no mês o imatinib, ele pode ter uma falha e não necessariamente é uma resistência. Então, a questão de aderência é importante a gente sempre avaliar nas consultas regularmente. Ou se não está tendo falta da medicação, que isso acontece muito no nosso ambulatório. Então, do tratamento de segunda linha das medicações que eu ainda não falei, tem o ponatinib, que é um ITK de terceira linha, que ele é usado, ele é a primeira indicação, ele pode ser usado em primeira linha quando o paciente conhecidamente já tem a mutação do T315I, ou se ele tem a resistência a 2 ou mais ITKs que foram tentados inicialmente, né? Então, o ponatinib, ele também já é mais conhecido, já tem estudos mostrando de fase 2 com ponatinib, que mostra os pacientes, eles atingem também a DRM antes do imatinib. A questão do ponatinib é que a tolerância dele a longo prazo ela não é tão boa contra os demais ITKs, né? Então, ele foi tentado inicialmente como primeira linha, mas o estudo foi interrompido porque os pacientes estavam tendo muito efeito colateral. Então, por isso que o ponatinib ele ficou como segunda linha mesmo, ou quando o paciente tem resistência aos outros ITKs ou a mutação já conhecida, né? Então, a questão dele, principalmente dos efeitos cardiovasculares, ela é maior até do que o do nilotinib. Então, ele é usado mais mesmo como segunda linha. Mas como segunda linha também os pacientes, eles têm uma sobrevida global como as demais medicações com os outros ITKs, mesmo só mais com o aumento da questão dos efeitos colaterais. Então, como eu falei antes, a importância desse manejo dos efeitos colaterais por conta de ser um tratamento de muito tempo, né, que o paciente vai usar, teoricamente, a vida toda. Então, foi liberado pela Leuquimia Net também em 2016, como fazer o manejo desses pacientes que apresentam efeito colateral. Tem que lembrar que esse tratamento é o tratamento que vai ser feito para o resto da vida. A maioria dos pacientes, o manejo dos efeitos colaterais, ela é fácil, assim, só reduzir a dose, uma suspensão temporária, ou ele é autolimitado também. E eu já falei da questão das comorbidades, e o imatinib é o que tem de efeito colateral uma tolerância melhor, né? Tem também, eles questionaram se o imatinib, talvez os dados tenham sido subestimados
dos efeitos colaterais, que os outros, o nilotinib e o DAS, eles são bem documentados a questão. E apesar dos outros ITKs de segunda e terceira geração terem a resposta mais alta, eles têm efeitos colaterais mais importantes. O DAS é da questão pulmonar e derrame, e do nilotinib do PONA de evento vascular. Então, é importante fazer esse manejo dos efeitos adversos e questão da tolerância do paciente, da aderência por conta dos resultados mesmo a longo prazo. Então, tem uma tabelinha que foi mostrado no IRA desse ano, que como que fazer o tratamento, assim, a avaliação para a escolha inicial do paciente que vai começar a tratar. Então, como eles recomendam o imatinib, o genérico, ser a primeira escolha por ser com um custo-benefício melhor, mas existem alguns pacientes que inicialmente a gente já opta por outro tratamento. E aí tem algumas coisas que a gente vai sempre tentar evitar, principalmente no nilotinib, no ponatinib, que é a questão dos eventos cardiovasculares. Então, um paciente que já teve infarto, AVC, essas alterações, doença cardíaca congestiva, alteração já elétrica na parte cardíaca, da questão de prolongar o intervalo QT. Então, a gente dá preferência ao DAS ou imatinib inicialmente do que esses outros, por conta da toxicidade, e nos pacientes que têm alteração pulmonar. Então, já tem uma doença pulmonar já conhecida, ou já teve algum histórico de derrame, alguma outra alteração. Tem também do dasatinib, ele ter algum efeito antiplaquetário, então paciente que já teve algum sangramento importante, tentar evitar. E principalmente a parte hepática, o nilotinib e o ponatinib também. Então, paciente que tem histórico de cirrose, alteração hepática ou pancreática, ele precisa ser evitado. O dasatinib e o imatinib tem melhor resultado nesses pacientes, não resultado, assim, tolerância mesmo, né? E como que a gente pode fazer o manejo, né? O manejo dos efeitos colaterais grau 1 ou 2, eles podem continuar a medicação, exceto se ele tiver uma hepatotoxicidade, que aí a gente considera como um efeito colateral grau 4 já, e aí nesse caso pode considerar a troca do ITK ou tentar reduzir ou suspender temporariamente as medicações. E os demais efeitos colaterais gerais, eles podem ser feitos. A diarreia, geralmente com suporte, a medicação para melhorar a questão da consistência fecal, mudar de tomar com alimentação, mesmo com suporte. O edema, que é comum no início do tratamento, ele pode ser manejado com um diurético, a retenção de fluidos também com diurético, avaliar alguma toxicidade cardíaca nesses pacientes. A questão da mialgia também, ela geralmente é uma questão de orientação, pode ser avaliado se não tem distúrbio hidroeletrolítico, mas às vezes o paciente fica muito sintomático e mais conversando, assim, uma questão de tolerância mesmo, porque ela é mais prolongada. O rash, geralmente, ele é limitado, mas pode responder também a corticoide tópico ou uma interrupção temporária da dose. E o derrame pleural ou pericárdico, se ele for leve, o paciente pode tentar com diurético inicialmente ou uma dose baixa de corticoide. Não necessariamente o derrame ele precisa parar o desatinib. Se ele for uma coisa sem repercussão hemodinâmica e nada, ele pode ser tentado continuar, porque não significa que o paciente não vai tolerar ou vai ter efeito colateral mais importante. Fora isso, os efeitos, o manejo da toxicidade hematológica, a maioria dos pacientes que têm toxicidade hematológica é no início do tratamento, e eles respondem bem
a diminuição da dose ou uma suspensão por 1 a 2 semanas da medicação e reiniciar numa dose mais baixa. Então, tem também a recomendação que ele coloca, dependendo da quantidade da plaqueta, do leuco, a toxicidade, o tempo que vai ser interrompido e quando que vai ser iniciado, assim, uma tabela meio grande. Mas a maioria dos pacientes, essa toxicidade, ela não vai ser impeditiva para o tratamento do paciente. É difícil o paciente ter que trocar ou parar o tratamento por conta dessa toxicidade, né? E aí, conforme vai fazendo o manejo, tem que observar também se a toxicidade hematológica ela não é recorrente. E aí, nos casos de recorrência, que a avaliação da troca da medicação, ela pode ser feita, assim, se não tolera mesmo com manejo, com suporte do paciente. Então, o que a gente tem que observar quando a gente vai fazer o tratamento da LMC. Então, isso que eu já falei, da questão da toxicidade, da tolerância, avaliar essas alterações cromossômicas adicionais, se o paciente ele foi diagnosticado e iniciou o tratamento numa fase crônica, né? Ou se o diagnóstico dele foi feito na fase acelerada ou blástica, porque isso vai piorar o prognóstico que a gente tem que observar. A gente também precisa avaliar nos pacientes que não estão respondendo se ele tem a mutação, que eu já falei inicialmente, se não tem que trocar, se não tem uma mutação que confere uma resposta melhor com algum ITK, e nos pacientes que não estão respondendo a 2 ou mais ITKs, né, e estão tendo falha ou resistência, mesmo com esse tratamento, avaliar a necessidade de transplante também. É importante nesses pacientes ver a questão de doação, se tem status para transplante, e nos pacientes também que se apresentam com a fase acelerada ou a crise plástica, que eu vou falar melhor do transplante na frente. Então, a crise plástica, o que a gente entende por isso, né? Então, pela RU, é quando o paciente se apresenta com 20 ou mais por cento de blastos, ou ele não está respondendo ao tratamento na dose plena, que foi baseado, não tem resposta hematológica, continua sem atingir os alvos, ou mantém o aumento de basto e todos aqueles critérios. A gente acredita que as células que tem, pelo estresse constante da transcrição mesmo que o BCR-ABL confere, ela começa a acrescentar alterações cromossômicas, principalmente pela via esqueci o nome agora, da questão que vai fazer a lesão do DNA, e essas lesões elas vão se adicionando cada vez mais, e aí ela vai atingir uma via que vai ser independente da transcrição mesmo, do 922, do cromossomo Filadélfia. Então, esses pacientes, eles começam a ter mutações que elas já não respondem mais ao ITK, porque já conferiu outras vias mesmo de formação da leucemia. E aí, nesse caso, ele vai progredir para crise blástica, ou no diagnóstico, o paciente já vai se apresentar com crise blástica mesmo. E aí, eu coloquei anteriormente os critérios, mas quando o paciente já está com crise blástica, é importante a gente avaliar, além da questão do sangue periférico, se não tem alteração hepática, renal, os exames gerais, é importante a gente ver a questão da mutação do BCR-ABL também, principalmente nos pacientes que já estavam em tratamento com ITK. Se o paciente, por exemplo, estava com imatinib e não responde ou evolui para crise blástica acelerada, pode ser porque ele tenha resistência a um dos ITKs, e é importante a gente avaliar a citogenética desses pacientes, porque em 24% dos pacientes com crise mieloide, ele tem a mutação do P53,
e na linfóide do P16, além das outras mutações e cariótipo complexo também. Além do que eu já falei da questão da avaliação molecular desses pacientes, e é importante também já avaliar a questão do transplante, porque o paciente com crise blástica, independente se no diagnóstico ou depois do tratamento, ele tem um prognóstico ruim, né? Mesmo com transplante, o paciente ele tem um prognóstico de 8 meses, mais ou menos uma sobrevida geral. E aí, o que é importante para a gente pensar no tratamento do paciente com crise blástica? Se ele já estava com algum ITK, precisa ser avaliada a mutação para trocar, para atingir a segunda fase crônica, né? Então, o paciente, ou no diagnóstico, ele precisa ir para a fase crônica, quando foi diagnosticado a primeira vez, para depois avaliar o transplante, porque o transplante ainda com doença ativa, ele tem um prognóstico pior, e o paciente que já estava em uso de TK tentar uma segunda fase crônica também para o transplante, né? É importante avaliar se essa crise blástica ela pode ser tanto mieloide ou linfóide, por conta de avaliação de sistema nervoso central, e para associação da quimioterapia para indução, né? Os pacientes com apesar de não parecer um pouco contraditório, mas os pacientes que têm crise blástica linfóide, eles têm uma resposta um pouco melhor à indução e atingir a segunda fase crônica para depois ir para o transplante. Na maior parte das vezes, a crise ela é mieloide, né? Em quase 50%, de 20 a 30%, ela é linfóide, nos demais ela pode ser, o paciente pode ser os dois casos, ou não ter um marcador de linfóide ou mieloide. Por que é importante a gente tratar sempre quando o paciente tem o diagnóstico de leucemia mieloide crônica? Porque foi visto que a principal critério para o paciente evoluir para a crise blástica é o não tratamento mesmo de uma leucemia mieloide crônica. Então, nesse artigo da Blood, eles mostram que o principal é o paciente já iniciar com o ITK logo no diagnóstico, porque ele vai ter uma resposta melhor e diminuir a evolução para a crise blástica. Então, eles viram que os pacientes que não usavam ITK, só interferon, ou busulfan, alguma hidreia, eles tinham uma chance bem maior de evoluir para a crise blástica. E os pacientes que fazem antes da era do imatinib, eles tinha muito mais incidência de crise blástica, justamente por conta dessa aquisição das mutações. Então, o principal para evitar a crise blástica é o tratamento assim, precoce, né, da LMC. Então, quando a gente faz o diagnóstico, é importante iniciar o tratamento já com imatinib, se ele ainda não tratava. Se foi uma falha, a gente faz a troca para um ITK de segunda geração, o DAS ou nilotinib. Se tem uma mutação conhecida já do 315, do T315, a gente faz a troca para o ponatinib, que seria do terceira geração, e a ideia é fazer o paciente retornar para a fase crônica, ou pelo menos conseguir uma citorredução com tratamento, né? Se o paciente tiver uma crise blástica mieloide, pode ser associado a alguma terapia de indução, como o D3A7, ou se for linfóide, baseado em corticoide, vincristina, isso para o paciente fazer uma citorredução, ou o ideal é que ele retorne para a fase crônica. E aí, todos os pacientes, quando eles conseguem atingir a segunda fase crônica, ou a fase crônica mesmo, ou uma citorredução, o transplante, ele é o único tratamento que consegue fazer esse resgate do paciente que se apresenta com crise blástica. Então, o transplante, ele precisa ser logo indicado para conseguir fazer o tratamento do paciente, né? E aí é importante, nesse caso, também ver a questão das mutações e as outras coisas para
tentar tratar isso. Ou pode ter a opção também de tentar incluir o paciente em algum estudo que esteja em andamento, se ele não tiver status para o transplante inicialmente. Então, tem esse artigo que foi publicado na Hematology, questionando se a gente ainda tem indicação importante de transplante no paciente com leucemia mieloide crônica. Então, tem alguns critérios que a gente sabe que é importante indicar o transplante ainda, hoje em dia, para leucemia mieloide crônica. A principal é quando o paciente tem a crise blástica, né? Depois do resgate com quimioterapia, aquisição da fase crônica. Na fase acelerada, o paciente a gente pode já considerar transplante quando ele ainda não tratou ITK, apesar de principalmente a gente saber que é importante se ele estava usando o ITK e na fase acelerada e ainda evoluiu para crise blástica, e no paciente que ele não tem uma resposta tão boa ao ITK, uma resistência. Na fase crônica, quando o paciente é diagnosticado, a gente tem algumas questões que ainda são avaliadas o transplante, né? Quando o paciente tem a presença da mutação do 315 e não tem resposta ao ponatinib, ou não tem uma resposta ótima ao ponatinib, essa é a principal indicação do paciente com fase crônica, porque esses pacientes com essa mutação, eles vão evoluir, né, para crise blástica ou fase acelerada se não tratar, continuar com isso. Paciente que não tolera os ITKs a despeito do ajuste, então ele tem um efeito adverso grau 4, mesmo depois do ajuste ou troca do ITK, ele mantém a toxicidade, a alteração que é importante, grau 4. Então, essa é uma indicação, porque o paciente não vai tolerar ficar tratando o resto da vida. E o paciente que tem falha nos ITKs de primeira e segunda linha. Então, o paciente já tentou 2 ou mais tipos de ITK e aí não responde, pode considerar também a questão do transplante para esses casos. E uma parte importante também, quando a paciente é diagnosticada com leucemia mieloide crônica na gestação, ou a paciente tem leucemia mieloide, tem o desejo de gestar, né? Os ITKs, eles são contraindicados durante a gestação, principalmente, assim, no primeiro trimestre, ele é totalmente contraindicado. Tem alguns estudos agora que estão vendo a questão da tolerar no paciente que está no terceiro trimestre, mas assim não tem nada que libere o ITK durante a gestação. E a hidroxiureia também, quando a paciente é recém-diagnosticada junto com a gestação, ela é contraindicada por ser teratogênica, e a medicação que é liberada durante a gestação é o interferon alfa, então o que pode ser feito, que eu já vi no ambulatório, é tentar a paciente, se ela se apresentar com leucostase, alguma coisa, avaliar a necessidade de leucoférese e introduzir o interferon alfa para fazer o controle da doença até atingir o termo, o parto, e depois iniciar o ITK, depois disso. Se a paciente está tendo uma evolução ruim durante a gestação, pode ser considerado introduzir o ITK no segundo ou terceiro trimestre, desculpa, se a paciente não está tendo uma evolução boa. Porém, nessas pacientes que não estão evoluindo bem, só com interferon alfa, observação durante a gestação, é importante também avaliar a viabilidade do feto, por conta do risco de acelerar ou crise blástica, né? E existe a possibilidade da paciente que já tem leucemia e é jovem, tem vontade de ter uma gravidez, avaliar se ela pode interromper o ITK para fazer uma gestação segura, né? Então, o que já está mais estabelecido é que a paciente pode ter uma gestação após no mínimo 2 anos
de atingir o MR4, que seria a transcrição menor que 0,032%, e é importante que ela esteja em tratamento por mais de 3 anos já com ITK, que seriam os critérios de descontinuar o tratamento. Então, hoje em dia a gente fala na questão de descontinuar o tratamento da leucemia mieloide crônica, por conta de ser um tratamento de muito tempo, né? O paciente vai ter que fazer pelo resto da vida, e por conta dos custos do paciente tolerar mesmo essa medicação. Então, existem agora a gente já sabe que tem alguns pacientes que podem suspender o ITK e observar a doença para ver se não vai ter uma recidiva. Então, tem alguns critérios que eles são obrigatórios para a gente pensar em descontinuar o ITK, que o paciente ele precisa ter sido diagnosticado na fase crônica. Se ele for diagnosticado na fase acelerada ou crise blástica, ele não pode descontinuar. O paciente ele tem que ter tem que ser orientado e tudo, e ter um acesso ao PCR para conseguir fazer o exame mais frequente do que quando o paciente está só acompanhando, né? Então, porque nos 6 primeiros meses a gente vai precisar avaliar o PCR mensalmente, depois a cada 2 meses no primeiro ano e depois a cada 3 meses. Então, o paciente ele tem que ter o acesso fácil ao exame, tem que ter um acesso fácil ao médico para assim que se o exame voltar a ser positivo, para ele reiniciar o tratamento, né? O ideal é que o paciente esteja na primeira linha de tratamento, pode ser considerada na segunda, mas o ideal é que ele seja o primeiro ITK que ele esteja usando, idealmente também que ele esteja em tratamento há mais de 5 anos, no mínimo, assim, ele tem que estar em tratamento por mais de 4 anos, e aí ele precisa ter a DRM, né, uma resposta molecular ideal por mais de 2 anos, então ele tem que ter uma resposta profunda por mais de 2 anos para pensar em descontinuar. O ideal é que não tenha tido falha anterior ao tratamento e para a gente pensar em descontinuar. Então, já tem alguns estudos para avaliar essa descontinuação do tratamento. Acho que o mais conhecido é esse que foi feito na França. Então, os pacientes que estavam com uma resposta molecular já profunda há mais de 2 anos, eles pararam, eles já tratavam há mais de 3 anos e já estavam com a resposta há mais de 2 anos. Eles interromperam o tratamento. O que foi visto é que os pacientes, eles tinham... eles precisavam acompanhar, né? Os pacientes, eles acompanharam, a maioria dos pacientes tiveram o retorno do cromossomo Filadélfia positivo com menos de 60 meses, né? Só que foi visto que esses pacientes, que mesmo tendo o retorno da translocação da doença, eles voltavam a responder ao tratamento. Então, assim, o que eles consideraram, assim, é o paciente interromper a medicação, e aí a gente vai saber que retornou se ele tiver 2 exames positivos, né, consecutivos, e aí tem indicação de retornar o ITK, né? E esses pacientes que recidivavam a doença, nesse tempo, eles respondiam ao retorno do ITK. Então, eles consideraram que, assim, mesmo tendo a recidiva, seria um tempo que o paciente poderia acompanhar, porque isso não conferiu resistência a algum ITK que precisasse trocar a linha mesmo, para a segunda linha ou mais. E daí tem outros estudos também que já estão considerando, e no Leuquimia desse ano eles falaram que mais, assim, hoje em dia eles estão considerando mais essa questão da interrupção. É mais difícil para a gente porque a gente não consegue fazer tanto o segmento, assim, no sul do BCR, então fica mais difícil da gente saber que o paciente não recidivou a doença com a interrupção do tratamento. E eu acho que é isso.
Parabéns aí, Amanda, pela aula. Obrigado. Bom, Amanda, parabéns, super boa. Bem completa, né? Bem Vamos ver se o completo. pessoal vai te encher de pergunta agora aí. Quer Não sei se a começar aí, gente Vini? começa ou deixa os residentes perguntarem primeiro. Tem algumas que eu anotei aí. Historicamente é melhor a gente começar, né? O pessoal é tímido no começo aí. Então eu queria perguntar, acho que começando mais do início do diagnóstico, do tratamento, qual que é a sua opinião aí de solicitar imunofenotipagem aí logo no início do tratamento para o diagnóstico? Você acha que ajuda, não ajuda? De fazer a imunofenotipagem? A gente falou também em SMD, mas em mielo proliferativo ainda é mais controverso. Acho que acrescenta alguma coisa fazer imunofenotipagem em LMC? Então, eu acho que não. Pelo menos eles não recomendam, assim, de fazer imunofenotipagem, né? No diagnóstico. Né, a gente acaba, eu também concordo que não tem por que fazer, né? A gente acaba vendo muito enfim, né, acho que o Matheus acho que até tá participando da reunião, mas eles recebem muito diagnóstico de LMC e imunofenotipagem e eu não vejo muito como pode ajudar, né? No contexto, ainda mais pensando no contexto É SUS. porque acho que não tem nada que a imunofenotipagem vá mudar, né? Para escolha de tratamento, O acompanhamento, diagnóstico. nem nada. Acho que só vai onerar o diagnóstico. Exato, exato. Do diagnóstico, continuando minha lista aqui. Ainda do diagnóstico, tem outra coisa também que eu já vi, acho que foi não foi se foi do ano passado ou retrasado, em relação ao PCR do diagnóstico, né? O que você viu aí em relação ao PCR quantitativo e qualitativo para o diagnóstico, né? Certo? Não precisa de PCR para o diagnóstico, você só precisa ver que o paciente tem a translocação do 922 e assim, não tem por que fazer o quantitativo, que é teoricamente mais caro, assim, pensando em questão de saúde pública, e assim, porque não vai alterar. A única coisa que a gente precisa saber que ele tem, se o paciente no cariótipo normal, ele já tem a translocação do 922, pode ser optado por fazer o PCR, a avaliação só com 3 meses mesmo. Então, a gente, não sei se a fenotipe de fato não é necessária, o Matheus está respondendo a primeira pergunta. A única situação que se faz, se quiser, é numa crise blástica. Uma crise blástica. Na crise. Exato, né? A gente aí pensaria até, porque você falou, né? Pode ter uma crise blástica linfóide ou mieloide, aí indicaria o tratamento, mas realmente, na fase crônica, aí eu não vejo muito porquê também, ninguém vê, né? Não, falei isso assim porque é algo que até não me passava pela cabeça, mas teve um caso aí, acho que foi o ano retrasado, acho que o pessoal que saiu até, que ficou esperando, na verdade, sair o PCR quantitativo para começar a tratar, né? Não tem por que isso, né? Então, como você mostrou nos critérios de resposta do European Leukemia Net, você vai começar a ver como, na verdade, como critério de resposta e não como um critério de diagnóstico, né? Não faz sentido nenhum. Deixa eu ver se tem algumas questões, então se for do diagnóstico, pré-tratamento eu vou falando, se for depois eu vou passar para frente, tá? Só para a gente não ficar indo e voltando. Então, o riso quer saber qual o valor da biópsia de medula óssea no diagnóstico de uma provável fase crônica. A biópsia só é importante por conta do prognóstico mesmo. A gente sabe que a fibrose na medula é um dos poucos fatores prognósticos bem definidos. Então, um paciente que tem fibrose, ele aumenta o risco, né? O prognóstico, piora o prognóstico. Por isso que é importante. Não sei se o Celso quer comentar esse ponto. Mas realmente, né? Acho que é um ponto, assim, eu até agora fazendo um viés, né? Esquece o que tá descrito. A gente tem o nosso viés que a gente tem muita, aí é uma impressão minha, né?
Tudo tem fibrose, né? Então, a gente perde um pouco desse parâmetro. É. Eu, sinceramente, eu nunca vi, aí até o pessoal que se formou comigo aí, eles podem falar, que eles têm um pouco mais até de experiência aí, de ver mais casos, enfim, né? Mas eu não lembro aí de um caso aí com LMC mesmo, com um aumento de fibrose e tal, óbvio que tem descrito, mas eu não vi pessoalmente, eu não vi, né? Acho que vale a pena sempre numa suspeita de doença linfoproliferativa crônica, até por causa dos diagnósticos diferenciais, né? Naquele momento que você for fazer a primeira abordagem, muitas vezes você não vai ter FISH, não vai ter PCR, não vai ter nada disso, né? Cariótipo. Então, às vezes, você vai fazer uma punção, você não sabe o que é, pode ser uma mielofibrose em fase celular, né? Então, eu concordo, tem até no papel do diagnóstico diferencial. Sobre o diagnóstico de LMC, fase acelerada, a anterior foi do Riso, não lembro se eu falei, a atual da Denise. Então, sobre o diagnóstico de LMC em fase acelerada, o tópico da plaqueta é maior que 1 milhão. É apenas se não responsiva ao tratamento? Agora... Não, 1 milhão, a plaqueta é critério da fase acelerada se ela é uma trombocitopenia, né? Se ela não estiver respondendo ao tratamento pela leuquimia NET, e pela RU, se ela for maior que 1 milhão, mas também não responsivo. Os dois critérios, tanto de penia ou aumento, não respondendo ao tratamento. Tá bom. Estão falando aqui para eu responder, não deixar você respondendo, todo mundo... Mas aí se eu não souber, você responde. Tá bom, então. Se o pessoal prestou atenção na aula. Bom, o que eu comecei anotando aqui é uma pergunta em relação, eu vou falar e já dou minha opinião, queria saber a sua opinião, em relação ao tratamento de primeira linha, né? Se tudo que você viu, se justifica você começar com um TKI de segunda geração ou até de terceira geração. Esquece o contexto que a gente está, né? Faz de conta que você tem tudo. Se você começaria, em algum caso, com um inibidor de segunda geração, né? Apesar daqueles dados de você, talvez, né, você consiga atingir uma resposta mais profunda com o inibidor de segunda geração, e talvez, nesse caso, você poderia atingir uma resposta mais profunda, mais precoce, você conseguiria suspender mais precoce, ou até suspender, pensando até nos critérios lá que você coloca pelo Quimianet, na verdade, coloca até 5 anos de uso contínuo e 2 de resposta profunda. Perfeito. Então, essa a pergunta, na minha opinião, assim, eu acho que não justifica ainda você não começar com imatinib, né? Eu acho que não tem dado que justificaria aí você começar, mas eu acho que... Pelo que eu li, ele não tem nenhum dado assim comparando nem nada que justifique começar com nilotinib ou DASA para a primeira linha, assim. Acho que por tudo. Você vai ter, né? Vai ter essa tendência aí, parece que a negativa primeiro, mas não quer dizer que esse paciente vai falhar, né? A gente não tem esse dado ainda, né? Então, só para vocês, a gente sofre, né? Vocês vão sofrer também, muita pressão de começar a usar droga mais cara, né? Droga de segunda linha mais cara, e com esse argumento de você talvez poder parar mais cedo. Você vai ver muita gente falando, paciente jovem, já começa com segunda linha, porque ele não vai ter tanto efeito colateral, e aí já vai poder atingir uma resposta mais profunda e parar mais cedo. Então você vai ver muita gente falando isso, e até o pessoal da indústria falando isso. Atualmente... E outra crítica que eu tenho para isso aí também, Vini, complementando, é que, tipo, vamos supor, ele tem efeito colateral com dasatinib primeira linha. E daí ele não tolera, daí você não vai voltar para imatinib, né? Você vai ter que ir para Nilo. Daí ele tem efeito colateral com Nilo. E aí? Aí, tipo, começa a restringir opções, né, do paciente. Dificilmente você vai voltar para imatinib em segunda ou terceira linha. Exato, Posso dar minha opinião? Claro. É o Rafa, só para que todo mundo conhece o Rafael? Rafael... Eu conheço o Rafael. Então, o Rafael é um amigo meu, amigo nosso. Ele ele é um médico assistente no São Luís. Ele tem interesse particular em doenças mieloproliferativas crônicas, ele faz parte da pesquisa clínica. Apresentei direito aí, Rafa? Apresentou, obrigado.
Ó, eu concordo também. Por mim, eu começo imatinib para... É engraçado, porque assim, tem muito assédio da indústria farmacêutica. Eles adoram vender, começar a dar Zainilo de primeira, leva para almoçar. Aí, e eu aqui também tenho o mesmo assédio. É a mesma coisa, é o mesmo mesmo? discurso. É igual, é igual. E eles chegam para falar de uma coisa e falam, vou aproveitar aqui e falar do Tasigna e tal. E só tem um argumento, que é, em teoria, os pacientes nessa segunda linha, nesses tratamentos de segunda geração, eles evoluem menos para a crise blástica e para a fase acelerada. Porém, isso não altera a sobrevida global, nem o EFS, a sobrevida livre de evento. Então, na prática, não tem muita diferença. Mas eles vão vender isso e o pulo do gato é se perguntar, mas isso altera a sobrevida? Não. Mas, então, assim, existe um argumento, que é que evolui mais, que a taxa de evolução com imatinib, eu acho que num estudo que chama Ernest, ou Ernest, é superior, mas não alterou a sobrevida e não alterou a sobrevida livre de evento. Perfeito, e acho que Até no Leuquimia ele tipo, escreve bem claro que a primeira linha, por enquanto, é o imatinib, o genérico mesmo, até por questão de custo, né? Acho que... Exato, mas assim, o Daza e o Nilo pagam muito churrasco aí e tal. E Eu aí falei você que eu nem ouvia... ia citar o Nilo, porque a moça chamou 3 pessoas para almoçar e não chamou todo mundo. Então, Falei, eu vou dar aula de LMC e ela não me chamou, eu nem vou falar que existe Nilo. o pessoal do Daza é mais generoso, leva todo mundo. Não levou, nem chamou. Pior. posso falar que eu estou sofrendo pressão do Porno agora para prescrever. Não sei se vocês já receberam. Aí, Muita, cara. Você tá enchendo o Em saco. primeira linha? de segunda linha para tudo, cara. Nossa, bem difícil, não sei, tá bem difícil mesmo, assim. Eu sou difícil de reclamar, assim, é a primeira vez, é uma pior, assim. O Chico quer perguntar ou você quer que eu leia, Chico? Sua pergunta. Chico não é tímido, não. Eu sou tímido. Não, essa é uma discussão que recentemente teve um paciente aí que gerou essa discussão aqui na nossa instituição. Eu lembro que na época eu discuti com o Ribeirão, discuti com você, discuti com o Rafa, que era um paciente virgem de tratamento jovem, virgem de TKI, que ele se apresentou já como uma crise blástica. Né? É verdade, eu não falei isso. Ele ficou dando uma pode rodada. Pode ser tentado iniciar só o ITK e o paciente atingir a fase crônica, né? Do paciente, na teoria. Legal. Não, era isso mesmo. Nesse caso, você acabou discutindo lá com o Léo, né, Chico? Aí acabou fazendo só LTK, né? A gente fez uma fase de citorredução com idreia associada ao ITK e quando ele atingiu uma certa citorredução, a gente retirou o idreia, ele entrou em fase crônica e ele está prestes a transplantar. Vai transplantar, foi muito bem. né? A única coisa de dica, assim, é que eu pesei um pouco a mão no idreia, deixei por muito tempo, desnecessariamente, ele teve uma certa, acumulou toxicidade hematológica, hein? Acho que não tinha muito porquê. Agora a gente teve um caso, vocês lembram, Ribeirão, que era uma crise básica linfóide. E daí acabou fazendo químio, né? E transplantou depois. Você lembra dela? Mas ela era virgem de apresentou? De era virgem. Era virgem. Não lembro. Eu não lembro, não. Era virgem. Fez imatinib e daí fez Brau, né? Mas era virgem e a suspeita era que fosse uma crise blástica linfóide mesmo. É, a Raíssa falou que... É difícil, né? Você lembra? Eu não lembro. Raíssa não deixa o Pedro mentir sozinho. Você lembra que deu esse caso aí, Pedro? Transplantou também, mas tipo, foi um caso que teve essa discussão, tipo, na crise blástica linfóide, assim, vai tratar também só com ITK ou vai fazer protocolo como se fosse uma LLA?
E daí, estão sem visita e tal, daí acho que foi o Léo até que decidiu a Belinda de fazer Brau. Porque não é muito a química, né? Brauf. Brauf, né? Foi Brauf. Pra... E de TK ele fez DASA ou fez Imatinib mesmo? Porque Não tinha tem gente que essas fala de coisas. DASA por conta do sistema nervoso, né? Não tinha essa riqueza, não. Fez Imatinib. Que protocolo que é esse, Brauf? Não vale a pena, não pergunte, não vale a pena. É um grau adaptado brasileiro que fazia lá em Ribeirão, que ia se publicar em outros lugares, mas nunca publicou. E daí a gente fala que é o Belinda Research. Acho que o Vinícius já me falou. Belinda e rapaziada, ele. Até esqueci o que eu ia falar, na verdade. Perdi na minha de raciocínio. Para crise, o que vocês têm usado para crise linfóide de esquema? Hipercevad ou outros mais inspirados em pediátricos? Eu não sei, que eu nunca vi. Eu só vi uma crise mieloide que fez Nilo e fez D3A7, mas ela faleceu. A escola fez Nilo direto? Então, é porque o dela ela já usava Nilo. Ela fez Imatinib, foi a Duraci. E aí ela teve toxicidade hematológica, daí trocou para Nilo, assim, mas não tinha mutação nem nada. Aí quando ela trocou para Nilo, ela ficou com uma dose bem baixa por toxicidade, aí ela fez a crise blástica e a gente viu as mutações na USP, mas não tinha nenhuma dessas mutações que tem alguma evidência, sabe? E aí ela ia transplantar, ela fez D3A7, mas linfóide eu não sei. Para ele a gente faz o Graal, né? Não sei se... Eu não peguei recentemente, mas eu concordo, eu faria o Graaf com o DASA, assim. Não sei o que vocês estão fazendo aí. Quando esse caso, igual esse caso da paciente Duraci, eu também lembro desse caso. A gente não podia ter trocado, já que ela usava Nilo e ela evoluiu em vigência do uso de Nilo. A gente não podia ter trocado para DASA? Será que não tinha mutação? Tinha mutação, Gabi? Que a mutação dela não era nenhuma que o DASA seria muito melhor, sabe? Daí ela manteve com o Nilo e a gente ia tentar a Pona, mas não deu tempo. Mas ela não tinha nenhuma mutação. A gente conseguiu fazer a mutação pelo HC, mas eu não lembro qual que era a mutação dela, mas não era nenhuma definida, assim, que um é melhor que o outro. Uhum. Só respondendo assim que o Vinícius me perguntou, recentemente a gente viu um e até vi que recentemente eu achei legal que ela colocou a recomendação do Leuquimia Net, eles colocam o Hipercevad, né? A gente fez Hipercevad mais DASA, mas assim, é baseado meio em quê, assim, né? Não vai ter, acho que não existe uma comparação ou mesmo que indireta, de que um esquema talvez seja melhor que o outro, não sei necessariamente porque essa recomendação do Leuquimia Net do Hipercevad. Acho que eu até... MD Anderson, né? Não, tem MD Anderson, eu acho que eu tô pensando... MD Anderson mudou para a Europa agora. Uma discussão que quando eu estava na Reddor, teve essa discussão, que todo mundo fazia Graaf, só que o Graaf ele foi publicado com Imatinib, né? E aí, em alguns locais, isso foi quem é muito mais puritano, assim, a falar, se for usar Dasatinib, que teria toda a questão de tanto de ligação mais forte quanto penetração, teria que ser um protocolo com DASA desenhado assim, né? Então, talvez seja isso, eles são mais puritanos, né? Acho que é uma outra... Mas eu falei MD Anderson, sério mesmo, porque foi o protocolo de Hipercevad com DASA do MD Anderson, que daí eles fazem isso, né? Assim mesmo. Não, eu fico tranquilo de fazer, né? Mas aí, quando não tem evidência na literatura de fazer DASA com Graaf, né? Não sei até o Rafa aí o que eles fazem, como é que tá fazendo na França. Mas até foi uma discussão bem calorosa, assim, aí o Rego bateu o pé e falou, não, Graaf e Imatinib, se às vezes a gente acha que DASA é mais importante do que a quimioterapia, a gente vai fazer um protocolo, a gente não pôs isso no protocolo, e foi assim, lá foi assim.
naquela época que eu estava lá. Ó, eu nunca tive um paciente meu, mas eu me lembro bem que quando eu acompanhava as reuniões de leucemia aguda, cansei de ver, eu vi até um graph com ponatinib. Porque eu acho que como surgiu lá, eles não tinham pudor de mudar, entendeu? Então, com DASA, com o que for, eles faziam sem pudor. É o Chalandon, né? Que é o primeiro ator. Yves Chalandon. Não sei se você conhece. Não, nunca nem vi. Não, é legal, né? Porque a gente sempre fala, às vezes o cara que escreve e publica não é o cara que tá tocando serviço, né? Então É bem assim mesmo. O primeiro autor desses trabalhos grandes é um cara que nunca vai nas reuniões, que não... Por isso que ele publica trabalho grande. Se ele estivesse trabalhando, ele não ia conseguir publicar. A Gabi tinha uma pergunta, acho que há uns 10 minutos atrás, eu não abri a palavra para ela. Você já perguntou, Gabi? Então, disso que vocês estavam comentando da crise blástica, e a outra coisa é porque aquela hora eu perdi que acabou a energia aqui em casa, da questão do BCR-ABL quantitativo do diagnóstico, que não precisa para você começar tratamento, mas se você tiver disponibilidade, não seria bom fazer para você acompanhar a resposta? Assim, a resposta é uma diminuição do log, né? Você quer ver? Uma diminuição do log, Então, acho que não vai fazer tanta diferença, assim, né? Eu acho que você não tem nenhum trabalho que mostrou. O cara tá com mais carga e diminuiu muita, porque depende muito da quando você vai pegar esse paciente, né? Essa diminuição dos 3 meses, não tem nenhum trabalho que mostre que vai ser melhor prognóstico. Óbvio, quanto mais profundo, melhor, né? Para pensando em ter que suspender e tal, né? O paciente responde melhor, mas não esse log, essa diminuição, essa razão de diminuição, eu desconheço, assim, então eu não gastaria dinheiro com isso. Óbvio, se você tem dinheiro para gastar aí, você quer gastar, gaste. Mas eu não gastaria dinheiro com isso nem em nenhum lugar, assim, eu acho. Eu acho que eu até falei da questão do log. É que a gente usa muito isso no ambulatório, mas na verdade eu estava vendo, assim, não tem nada que tenha que comparar, assim, no diagnóstico tinha tanto, aí caiu 2 logs. Na realidade, a gente tem que seguir mesmo os critérios da quantidade do BCR-ABL, mas não pela queda do log mesmo. Faz sentido o seu raciocínio, Gabi, mas é isso, não tem trabalho, né? Acho que a questão de pesquisa, de curiosidade, você fala, eu tenho um laboratório, é minha linha de pesquisa, eu quero fazer, taca o pau e faz e publica, né? Mas... Na prática, não. Mas eu acho que a Gabi também, quando eu tava vendo, eu fiquei com essa dúvida, porque lá no ambulatório a gente observa, tipo, caiu um log, 2, aí se parou de cair, manteve o log, daí a gente pensa em trocar, mas na realidade não tem nada nenhum estudo que diga mesmo que tem que observar a queda e tudo do log. É mesmo a profundidade da resposta. Então, é muito comum a gente ficar ansioso, né? Como a gente tem medo de evoluir, mas o mais importante é monitorizar e fica calmo, né? Stay calm. Então, segue os critérios mesmo, e você tem critério de alerta e você tem critério de falha, né? Critério de alerta é para te alertar, não é para você trocar tratamento. Né? Deixa eu ver. Eu vou falando aí. Se ninguém perguntar, vocês me interrompem. Ô, André. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Posso? Para todo mundo aí, não precisa ser só para Amanda. Se um paciente em uso de ponatinib, ele realmente tem indicação, por exemplo, tem uma mutação T315, mas ele faz uma oclusão arterial grave. E aí, como é que faria agora? Trataria só a oclusão arterial e como manteria o pona? Ou suspenderia o pona e, se suspender, iria trocar para o quê? Eu manteria o
pona, mas pensaria em transplante, porque, assim, oclusão arterial grave é um efeito adverso importante, assim, do pona. E aí, se o paciente já tem a mutação, não vai responder a muita outra coisa, então, manter o pona até transplantar. Eu faria, não sei. Pode falar. Alguém? Eu ia falar que eu tô com a Amanda aí. Eu também faria isso, trataria oclusão arterial e TMO. Concordo. Inclusive, T315i, acho que em geral eu precisaria É que TMO. não tem mais muita coisa que fazer, né? Não tem. Eu concordo, eu vi a Carla Buchiapani acho que é da Unicamp, eu sempre me confundo, foi ela que fez aquele artigo que comparou o imatinib genérico quanto o Gleevec, que não teve tanta diferença, né? Mas ela falou que nesses casos, um caso muito parecido que foi a discussão lá, ela suspenderia em alguns casos com evento adverso muito grave e deixaria interferon até fazer o transplante. Mas essa é a opinião dela, a minha opinião, eu concordo com o que foi falado aí, só para ter uma outra ideia. Eu acho que o Pedro ia falar, eu acabei interrompendo ele. Eu acho que T315i, apesar do ponatinib, para mim, lógico, a gente tem o viés, mas é transplante, porque é uma medicação ainda tóxica, a gente não tem esse segmento a longo prazo, então esse paciente ele vai envelhecer, só tem essa opção, se falhar, eu não vou conseguir resgatar, então é preparar para ir para o transplante. E essa situação, para não deixar chegar essa situação, né? De começar a ter efeitos colaterais com a droga e você ficar no desespero para fazer o transplante logo. Teve um caso em Ribeirão que é interessante, que ilustrou, assim, para mim, como toxicidade intolerável é igual à falha da linha terapêutica. Que era um paciente que ele tinha progredido sobre imatinib, daí ele usava DASA e crack, só que ele tinha uma anafilaxia bizarra com dasatinib. Bizarra mesmo, assim. Tentou se fazer desensibilização, tentou se fazer corticoide junto com DASA. E ele não tinha 315, a gente teve que transplantar esse paciente, mesmo sendo usuário de crack e tal. E ele foi bem, transplantou, tá vivo. Então, toxicidade intolerável é igual a... Qual é que é o nome dele mesmo, Chico? Rapaz, era... Eu lembro da mulher lá. Eu lembro do transgênero. Não sei se é isso. Isso, é ele mesmo, né? Lembrei disso mesmo. Isso mesmo. Só com J, né? Que eu quase errei o nome. Esse paciente tinha nome social, então aí aparecia o nome alterado, assim, eu lembro de chamar. Que nem eu. O que mais que eu anotei aqui? Então, só para falar que isso não é conversa, só que a gente está, né, no SUS, a gente teve paciente agora no privado que tinha condições de ponatinib, foi um dos primeiros ponatinibs do Brasil, quando aprovou, né? Então, pona já está aprovado no Brasil. E a gente acabou transplantando. Então, não é só porque não tem acesso à droga que a gente vai ficar mantendo aí, né? Ou porque tem acesso à droga vai ficar mantendo. Eu tinha notado da crise blástica, a gente já perguntou, já discutiu. De falha ao tratamento, você falou, mas eu acho que eu tenho que falar aqui, eu sei que é chato, mas a primeira, segunda, terceira hipótese é a adesão. O paciente, ele não tem adesão, né? Então... Eu pensei que eu tinha que ter feito um slide disso, porque é o principal, né? A maioria dos pacientes não é falha, é questão de adesão mesmo. Você tem aqueles trabalhos lá de que põe aquele chip de abrir a tampa, quantas vezes ele abriu a tampa e tal. Você vê, é muito grande, assim, não lembro de cabeça, mas a maioria vai ter uma continuidade de 60%, 70% no máximo. Né? E a gente sabe que isso induz a resistência. Né? Eu acho que eu tenho aqui, quer ver? A porcentagem é pouquíssimo que tem uma adesão de 100%, assim. Só 14% dos pacientes têm uma adesão de 100%. A maioria dos pacientes não tem uma aderência de, tipo assim, de 80% do mês. Não consegue fazer, sabe?
tudo. Então, eu acho que a média sei lá, dos 100 dias tomava 60, a mediana era uma coisa assim, é bem ruim. Enfim. É mesmo ver o dado de outra maneira. Da falha, já falei. Do PCR, né, da continuação, a gente sabe que a gente tem um problema atualmente, está fazendo o P210 na Escola Paulista, mas às vezes falha, né, o mais importante é isso, é um problema nosso, mas é um problema quase geral, né, se você já tem trabalho de farmacoeconomia, se você gastar com PCR, você gasta menos com medicamentos de segunda linha e internação, né, então se tiver que gastar, seria com isso, né. E aí eu levo isso para depois, principalmente quando a gente está vendo muito agora, de suspender o tratamento, né? Você mostrou os critérios desses pacientes aí, 40%, no máximo 50% vai ficar livre de tratamento, a maioria deles vai ter que voltar o TKI, isso não tem problema, né? O problema é você detectar isso tardio. Então, no nosso meio, tem que tomar cuidado. Eu acho que eu faria, lógico que eu quero suspender de todo mundo tem a condição, mas no nosso meio a gente tem que ter condição de sempre pedir certinho o PCR, né? E é muito difícil na atual condição, então eu ficaria um pouco mais receoso aí de suspender, senão a gente perde, o cara vai voltar em fase acelerada, assim, né? No nosso ambulatório eu acho que não dá, porque tem paciente que tá, acho que mais de ano, assim, sem fazer, sabe? PCR, porque teve a fase que teve, só que aí foi a época que o paciente não coletou o exame, tá desde o ano passado. E aí tem uns ainda com suspeita de falha, alguma coisa, e fica sem, assim. Vai acompanhando pelo hemograma mesmo. Então, para suspender é bem ruim. Até tem uma menina nova, acho 27 anos, acho que ela tem. Daí ela quer engravidar e a gente conversou dela ficar fazendo de suspender, mas eu fazer o PCR particular, porque senão não tem como, né? É triste demais, né? Mais alguém quer falar? Só para falar um pouco de descontinuação, Vini, que tem uma coisa assim, passando essa etapa do PCR, da questão do PCR e tudo mais, tem uma outra consequência da descontinuação, que é uma grande parte dos pacientes tem sintomas como se fosse uma abstinência. É que tem muita verdade, dor tem muscular. mialgia, né, artralgia, e às vezes um sintoma que faz retornar o ITK ao invés de ser recidiva da doença mesmo. Exato. E aí tem uns trials rolando agora que é de fazer protocolos de desescalonamento. Então, em vez de interromper de uma vez, interromper progressivamente. E tem dois estudos que vão sair grandes, que são estudos também de descontinuação, mas associando outras drogas para tentar prolongar, porque o tempo de remissão livre de tratamento ainda é considerado muito curto, que é o Spirit e o Endure, que vão mostrar. O Spirit é um estudo que eu acho que foi uma associação com o Interferon de 2010, e um dos braços envolvia interrupção, e vai sair agora, provavelmente mostrando que tem mais tempo de doença livre de redução. E o Endure é um outro protocolo que eu esqueci a droga que ele associa, mas que também aumenta o tempo de remissão. Então, a ideia é tentar fazer o paciente ter uma resposta mais profunda para ele poder parar com mais segurança. Eu lembrei, você falou, eu lembrei, foi até acho que no ano do Pedro, não lembro se foi o Pedro, se foi o Gabriel. Ele apresentou um trabalho, eu até estava procurando o nome, eu achei, é o Destiny, que é um fase 2 de desescalonamento aí de TKI, e nesse fase 2, né? Tem que tomar cuidado. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel. E aí, enfim, foi melhor que escalonou, aí você conseguiu manter melhor isso daí e tal, manter melhor a resposta. Eu ia perguntar para vocês qual a opinião que vocês acham na LMC de manter ITK no pós-transplante. Opinião no sentido de quanto tempo você faria, e que a gente tem visto na prática que não é tão fácil, né? Tipo, com a Cláudia mesmo, essa do Ponatinib, cheio de efeito colateral, não
consegue muito. Boa, não sei. Acho que tem indicação de manter, né? Mas não sei a questão de tolerância, assim. O pessoal da BP não quer falar como vocês fazem. A gente costuma tentar deixar 2 anos mesmo, né? Apesar dos dados não serem tão bons. Né? Isso. Também, a gente tende a manter também, a fazer a manutenção para todos. E é engraçado, né? Que daí eu vim aqui, eu vi uma realidade bem diferente de quando eu fiz residência em TMO em Ribeirão, que o ambulatório de long term, de longo prazo, assim, segmento de longo prazo, tem uma grande quantidade de pacientes que foram transplantados na época pré-TKI, virgem de TKI, que nunca usaram TKI em remissão anos e anos e anos, décadas, sem TKI pós e respingava um ou outro de conta-gotas, assim, um a cada semestre, assim, um paciente recaía. E às vezes até recaídas tardias, assim. E esses pacientes respondiam super bem a TKI, assim. Mas é uma realidade bem diferente, né? Uma realidade da época que se transplantava paciente virgem de TKI. Minha crítica fica só porque assim, esses estudos de manutenção são ruins, né? Mesmo de PLMC não tem um dado tão claro, assim. E a tolerância, sinceramente, que essa paciente aí tá sofrendo, né? Tipo, pra manter a ponatinib dela. Não sei, cara, realmente em Ribeirão a vale gente muito a não pena. fazia. Aqui na BP a gente faz, em Ribeirão a gente não fazia. E você via recair assim, Chico? Cara, eu segui pouco, né? Porque eu tô falando do intervalo de um ano que eu fiquei lá. Mas não vi recaída de LMC pós, não vi recaída. Não vi recaída, mas eu vou falar de um N pequeno, N de 2, 3 aí. E eles não conseguem Eu vi recaída dela? desses que eu te falei que foram transplantados, recaídas de um ou outro de recaída muito tempo depois de virgem, que transplantaram virgem de TKI da época, virgem de TKI. Às vezes o paciente recaiu uma década depois. E dessa paciente eles não conseguem, tipo, suspender e monitorizar? Ou acha arriscado, assim? Arriscado. A polêmica é isso, tem o seu risco, né? Sinceramente, eu não sou transplantador, mas eu sou muito cético com um tratamento que a pessoa vai tomar a vida inteira. A pessoa não adere. Passou 1, 2 anos, eles param de tomar. Ainda mais tratamento que causa muito efeito colateral, a pessoa já transplantou. Eu acho que, até deixando os estudos de lado, ninguém adere a um tratamento 100% a longo termo, assim. Ainda mais que ele não sente nada se não tomar, né? Vai falar, tô curado. Exatamente. Você tem razão isso aí, Rafa. Ninguém presta muita atenção nos dados de vida real, assim, tipo, de verdade, na vida real, quem toma, né, esse remédio? Exatamente. Aí tem uma pergunta do Heitor aí, aproveitando a dúvida do Pedro, faria DLI ou DLI mais ITK em recaída pós-TMO? Eu vou falar só os dois. Os dois, intolerando, e só para o Heitor, que vai ser hemoterapeuta aí, né, vai trabalhar com terapia celular, se tem um estudo que dele faz diferença, né, que o estudo até tanto de força como de tempo de follow-up, na LMC, né? Era a doença que mais transplantava antes dos ITKs, mas responde super bem, né? DLI para LMC dá gosto de fazer. Assim. É a doença onde foi inventado o DLI, é LMC. E assim, o efeito GVL, eu acho que é uma das coisas que é mais fácil de demonstrar em LMC. A doença começa a voltar, tu começa a desmamar, imunossupressão, o paciente já pode responder com isso, enquanto que a LMA, quando é RM positiva, vai recair desmamando, imunossupressão, não desmamando, dando o que tu quiser, o cara tem uma chance alta de recair, enquanto que com a LMC, tirar a imunossupressão e DLI resolve muito dos casos. Se ele já não tiver enfim, resolve mesmo.
O André falou, agora a gente está comentando isso, agora eu lembrei, saiu semana passada aqui um How I Treat, na verdade, uma recomendação de tratar paciente com comorbidade, né? É bem interessante, assim, você ver o dado, acho que depois se o André quiser comentar até, mas ele pega, assim, o paciente que ele é diabético ou cardiopata, você evitar nilotinib na primeira linha, porque você vai aumentar triglicérides, vai alterar níveis glicêmicos. Paciente já tem uma doença pulmonar, você evita a DASA, porque você vai derramar, né? Então, Vocês ainda estão vendo a minha tela? Que eu coloquei essa recomendação. Tem que dar share na outra tela. esse é o do IRA, né? Mais ou menos igual, esse aí. Esse aí saiu semana passada. Então chega, assim, porque já tá 8 da noite, assim, ninguém aguenta mais. Não, deixa eu só te fazer uma pergunta, sem zoeira mesmo. Essa eu tava querendo perguntar muito. Vocês, o que vocês condicionam no paciente em crise? Em crise não. Paciente que é levado para fase crônica, transplante em fase crônica, assim, ou vocês diferenciam? Vocês fazem RIC, MAC, porque... Tem. Rapaz, isso aí deu uma polêmica. Pode passar. Pode falar, Pedro. Fala aí, fala aí, Vini, fala aí. A gente faz RIC, cara. Essa paciente aí, ela é super jovem, até a nossa idade. E foi bem? Super bem. Super bem. Tá com DRM negativo, ela tá com muito GVHD só. Mas aí não é culpa do RIC, né? Até, né? TEMAC até pode dar mais GVHD. Naquele trabalho lá de 2017, lá da Blood, o Rick teve menos GVHD crônico. Tá. E aí a discussão era bem essa mesmo, porque a maioria do pessoal que faz transplante fala, paciente com 30 anos, vamos, né, fazer MAC que aguenta, não vai ter toxicidade quase nenhuma, né? Ou vai ser uma toxicidade tolerável. Mas a gente foi levantar até uma recomendação do European Leukemia-Net fazer RIC, e aí teve um trabalho que comparou também. E aí não retrospectivo do CMBMTR. Não teve diferença, mas é difícil quem faça assim. Vocês estão com um caso assim, por isso que você... Não, teve essa mesma polêmica aqui, e daí o meu foi o contrário, assim, eu fui a favor de RIC, mas por ser jovem, etc., aquele argumento, não, bom para doença é o busulfano, não sei o que, normal, então vamos fazer MAC. Ele vai transplantar ainda. Mas eu queria saber... LMC, da GVHD crônico pra cacete. Pois fator de risco independente para GVHD crônico e LMC. Tá. Independente então, um estudo europeu. Expressão, dá mesmo. Naquele first plot lá, puxa pro LMC. Eu faria foda, né? Faria tudo para não ter GVHD. E fora também que MAC é mortalidade, né? Você vai lá, você aumenta a mortalidade num paciente que tem uma doença altamente curável. Entendi. Legal. Não, é só isso. Obrigado. Então, acho que a gente pode fazer outra coisa aí. Acho que foi legal, o pessoal que participou bastante, né? Acho que o mais legal é a gente conversar mesmo. Até os dados todo mundo, a maioria conhece, né? Acho que sempre traz uma coisa nova, é bom para sistematizar, né? A gente lê, às vezes fica meio desorganizado, mas você acaba sistematizando, né? Mas acho que o mais legal é a discussão, né? E quanto mais pacientes vocês acabam vendo, né? Mais legal que os R3 no final do ano já tem conhecimento de hemato aí, então dá para discutir bem, assim. É mais legal assim, não sei o que vocês acham. Eu acho que foi legal, teve bastante coisa. Bem mais legal, a Amandinha brilhou aí Eu fiquei meio nervosa, gaguejei, foi mal. O Pedro falou, não vai dar discussão, isso aí é doença, qualquer um trata, você dá um comprimido e vai embora para casa, né? Tá vendo aí? É verdade. Boa noite. Então tá. Boa noite, parabéns. Tchau, gente. Tchau.